Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre hidrocarbonetos ramificados e ou cíclicos. Bom, antes de falar sobre esse assunto, a gente precisa relembrar as regras de nomenclatura dos compostos orgânicos como um todo. Os compostos orgânicos eles são nomeados a partir das seguintes regras. A gente tem o prefixo, que diz respeito ao número de carbonos que a gente tem na cadeia, o infixo, que é o tipo de ligação que esses carbonos estão fazendo, o sufixo, que é a função orgânica, ou seja, o que é aquele composto, se ele só tem carbono e hidrogênio, por exemplo, como os hidrocarbonetos, que são os que a gente está estudando, ou se tem um OH, ou se tem, assim por diante, vários outros grupos que a gente vai estudar mais para frente. Bem, então, agora, o que nos interessa na maior parte? O sufixo, ele sempre vai ser o, porque até o momento a gente só está estudando hidrocarbonetos, então isso não se altera, e a gente vai alterar os hidrocarbonetos que antes eram de cadeia simples, ou seja, eles tinham uma cadeia linear, né? A gente conseguia pegar toda a cadeia ali, virando cadeia principal. Agora a gente já não tem mais somente a cadeia principal, a gente também vai ter ramificações, ok? Bom, vocês podem ver aqui que eu tenho um exemplo, e eu pergunto o seguinte: qual o nome dessa estrutura? Se fosse um hidrocarboneto de cadeia linear, vocês sabiam dar o nome bem facilmente e tranquilo. Só que, como aqui ele é ramificado, algumas regras vão mudar um pouquinho. Na verdade, a gente vai acrescentar algumas coisas. Bem, o que é um hidrocarboneto ramificado, pessoal? Um hidrocarboneto ramificado, a gente pode comparar ele com uma árvore. A árvore ela não tem o tronco e ela tem os galhos. O tronco da árvore geralmente é a parte mais robusta, é a parte maior, né, da árvore que segura os galhos. Mesma coisa aqui na química, a gente vai ter a cadeia principal, que é a cadeia que tem mais carbonos, é a maior cadeia possível, ok? E a gente vai ter as ramificações, que são os galhos, que estão ligados na cadeia principal, porém não fazem parte dela, ok? Então vamos lá. Quando a gente tem esse tipo de hidrocarboneto, a gente primeiro tem que identificar a cadeia principal. Nesse caso, a gente pode pegar essa daqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ou a gente pode pegar essa de baixo aqui, que também vai ter 5 carbonos. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar essa azul aqui e também pegar esse daqui junto, ok? Isso aqui não existe, tá? A gente não pode ter T quando a gente tem uma estrutura, um hidrocarboneto, a gente nunca pode ter um T na cadeia principal, tá? É sempre seguindo um sentido, ela nunca volta para trás para pegar o outro colega. Bom, enfim, a gente pode utilizar então qualquer uma das duas. Eu vou utilizar a vermelha porque acho mais fácil. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar a numeração dos carbonos. Numerar, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. A gente já fez isso nos hidrocarbonetos simples, por causa das ligações duplas ou triplas que a gente chama de insaturações. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que eu estou numerando os carbonos, tá, pessoal? E daqui para lá, 1, 2, 3, 4, 5. Somente da cadeia principal. Este carbono que está de fora eu não vou contar, porque ele é a minha ramificação, ok? Na cadeia principal, a gente vai dar nome normalmente, igual a gente fazia antes, nos hidrocarbonetos simples. Eu tenho 5 carbonos, eu vou chamar de pente. Só tenho ligações simples, vou chamar de an. E O, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O que vai mudar? Eu preciso indicar o meu radical, ou a minha ramificação, que é o que está de fora da minha cadeia principal. Nesse caso, eu tenho uma ramificação com um carbono só. Então, eu vou chamar essa ramificação de MET, porque ela tem só um carbono, e a terminação dela para indicar que é um radical vai ser IU. Então, vai ficar metil. E eu ainda preciso indicar onde que ele está, porque ele podia estar aqui, ele podia estar aqui, ele podia estar ali, e assim por diante. Então, a gente tem que indicar onde é que ele está. Na numeração vermelha, está no 2. E na numeração verde, está no 4. A gente vai pegar o menor número, que no caso é o 2. Então, a gente não vai utilizar
essa numeração aqui de baixo, ok? Então, vai ser 2, tracinho, metil, pentano. Professora, para que serve esse composto? O 2-metilpentano ele é muito utilizado como aditivo na gasolina. Ele pode contribuir para um desempenho melhor durante a combustão, ok? Vários desses compostos orgânicos, eles são importantes por causa da sua função. Pode ser no organismo, pode ser em vários outros processos industriais, ou pode ser até mesmo na alimentação, ok, pessoal? Bom, então é importante que a gente saiba o nome desses compostos para que a gente saiba o que a gente está adquirindo, o que a gente está utilizando, beleza? Próximo exemplo que a gente vai ter aqui, um pouquinho mais difícil, né? Já tem mais de uma ramificação, tem uma ligação dupla aqui, ó, né? Que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos continuar. Primeiro, cadeia principal. Novamente, é a linear, que a professora é boazinha, né? E coloca a cadeia mais fácil. Mas, também poderia ser essa aqui, ó. Lembrando que quando a gente pega a cadeia principal, quando tem uma ligação dupla, ela sempre tem que estar inserida nessa cadeia principal, tá? Isso aqui, então, foge até da regra lá de ter mais carbonos. Nesse caso, quando tem uma ligação dupla, ela tem que estar na cadeia principal, mesmo que seja uma cadeia principal menor, ok? Bom, aqui a gente vai utilizar, então, pode ser tanto a azul quanto a vermelha, mas eu vou usar a vermelha porque ela é mais fácil. Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Primeiro, numera os carbonos. Vamos começar dando nome para a cadeia principal. Então, a cadeia principal ela tem 7 carbonos. Eu vou chamar de ept. Ela tem uma ligação dupla, então eu preciso indicar onde é que ela está. Toda vez que eu tiver uma ligação dupla, ela sempre vai ter preferência para o menor número. Então, aqui, ó, no verde está entre o 2 e o 3. No vermelho está entre o 5 e o 6, certo? Qual é o menor número? O 2. Então, a gente vai utilizar a numeração de baixo e não a de cima. Esquece essa numeração aqui. Professor, eu posso usar uma numeração para dupla, outra numeração para ramificação? Não, tem que ser a mesma numeração, senão vai dar errado, ok? Vamos lá. Agora, então, eu vou colocar aqui, ó, 2, porque eu sei que a minha dupla está no carbono 2. E eno para indicar que eu tenho uma dupla. Lembrando que o E indica dupla, né? Agora, o que falta? As ramificações, né? Uma aqui e a outra aqui. Essa ramificação, a gente viu no exercício anterior, tem somente um carbono. Eu vou chamar ela de metil. E a ramificação seguinte, ela tem 2 carbonos. Então, eu vou chamar ela de etil. Agora, quem vai vir primeiro no nome? Vai vir primeiro o etil, porque começa com E, tá, pessoal? É ordem alfabética nesse caso. Vamos lá. Vamos indicar, ó. Primeiro, onde está o etil? O etil está ligado no carbono 5. Então, vai ser 5 etil. Oh, meu Deus. Etil. Certo? Depois o metil, ele tá no carbono 3. Então, tracinho de novo. 3, tracinho, metil. Professor, pra que tanto traço? Pra ficar bonitinho, né, gente? Aqui vocês podem tirar o H se vocês quiserem e juntar totalmente o nome aqui do nosso composto orgânico, ok? Então, a gente ficou com 5-etil, 3-metil, ept2-eno. Meu Deus, professora, que nome grande. Como que a pessoa fala isso no dia a dia, normalmente? Geralmente, a gente não utiliza os nomes da IUPAC em processos industriais. Geralmente não é sempre, tá, pessoal? Às vezes utiliza sim, porque é mais fácil, a gente consegue saber qual que é o composto certinho. Então, o que acontece? Quando a pessoa geralmente utiliza muito esse produto, ele tem um nome usual, certo? Que é um nome que é utilizado para facilitar. Esse nome usual, ele foi construído de gerações em gerações e a gente tem aí, então, alguns até hoje em dia. Às vezes a gente precisa saber um nome usual ou outro, ok? No nosso caso aqui, até o momento, ainda a gente não precisa, mas mais para frente a gente vai ver alguns nomes usuais, ok? Bom, continuando, então, a gente tem um terceiro exemplo aqui, ó, que também tem uma dupla
E ele tem duas ramificações. Esse aqui só tem um jeito de pegar a cadeia principal, certo? Que é esse aqui, ó, que é o maior, ok? Bom, pessoal, aqui eu já dei uma adiantada um pouquinho e eu numerei os carbonos, né? Bem, o que eu faço agora? Eu vejo e coloco o nome da cadeia principal. Então, eu tenho 5 carbonos, eu vou chamar minha cadeia de pente. Ela tem ligação dupla, então eu preciso, além de colocar, né, qual é a ligação que tem, que no caso é dupla, eu preciso indicar onde é que está. Na numeração vermelha está entre o 1 e o 2, e na numeração verde está entre o 4 e o 5. A menor de todas vai ser o número 1, então a gente vai utilizar a de cima e não a de baixo, ok? Então, o 1 e o eno para a gente indicar qual que é a ligação. Professor, e se fosse tripla? Hino, tá, pessoal? É só isso que altera de uma para outra. Bem, aqui a gente ficou então ainda com dois radicais, né? Com duas ramificações. Essa ramificação de cima, ela tem somente um carbono, a gente chama de metil. E a de baixo também só tem um carbono, a gente também vai chamar de metil. Vixe, professor, agora tem 2 metil. O que eu vou fazer com 2 metil? Eu vou escrever 2 metil? Não, a gente vai escrever dimetil, que quer dizer que eu tenho 2 metil, ok? Então, dimetil, certo? Como que eu vou indicar onde é que está esse dimetil? Primeiro, eu estou utilizando somente a numeração vermelha, então a posição aqui vai ser 3. Esse metil está ligado nesse carbono 3 e esse metil também está ligado nesse carbono 3. Então, eu vou indicar 3,3. Eu preciso indicar os 2 metil, ok? Eu preciso indicar cada uma das ramificações e as suas posições. Eu juntei o metil porque é o mesmo, então não tem problema de ser dimetil. Mas eu preciso indicar as duas posições. Se fosse trimetil, eu tinha que indicar as 3 posições de metil, ok? Bem, além de ter hidrocarbonetos ramificados, a gente também tem hidrocarbonetos cíclicos, ou hidrocarbonetos de cadeia fechada, ok? O que é cadeia fechada? Quer dizer que a cadeia ela não tem um final, nem um começo, nem um final, na verdade. Ela é como se fosse uma forma geométrica, ok? Aqui a gente vai utilizar muito isso. Quando a gente tem uma cadeia fechada, certo? Um ciclo, a gente vai ter toda vez que tem um vértice, a gente tem um carbono. Então, carbono, 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 aqui e aqui. Eu tenho 6 carbonos nesse caso. São as pontinhas, tá, pessoal? Se vocês não lembrarem o que é vértice, são os pontinhos. Bom, 6 carbonos. Como que eu faço quando eu tenho 6 carbonos? Eu chamo de X. Eu tenho ligação dupla ou tripla? Não, então é AN. E eu não vou ter nada a não ser carbono e hidrogênio. Quando o ciclo tem alguma coisa a não ser carbono e hidrogênio, ele vem escrito, tá, pessoal? Tipo assim, oxigênio, vem o Ozinho no meio da cadeia. Ele vem como que era para ser exatamente certinho qual que é o átomo que a gente vai ter ali. Ele só não está escrito quando é realmente um hidrocarboneto. Aí ele pode vir desse modelo mesmo. Para indicar que é uma cadeia fechada, a gente vai utilizar a palavra ciclo. Então, esse composto aqui, ele vai chamar ciclohexano. Pode tirar o H se vocês quiserem e juntar tudo, não tem problema nenhum. Mesma coisa para esse segundo aqui, ó. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ele vai chamar pente. Não tem dupla, não tem tripla. E O de hidrocarbonetos, pentano. Mas ele é exatamente o pentano? Não, ele é fechado. Então, ele é ciclopentano. Certo? Mesma coisa quando a gente vai ter ligações duplas. A diferença da ligação dupla é que a gente precisa indicar onde é que ela está. Aqui a gente já sabe que é ciclo, então eu já vou escrever, porque ele é fechado, certo? Eu tenho 6 carbonos, X. E eu tenho 2 duplas, eu preciso indicar onde elas estão, tudo bem? Mesma coisa que a gente faz, ó, numera o menor número possível, lembra? 4, 5. Se você numerar de outra maneira e o número der maior, tá errado, tá, pessoal? Cuidado. Aqui, o menor número vai ser 1, na primeira dupla, que tá entre o 1 e o 2. Na segunda dupla vai ser 3, que tá entre o 3 e o 4. Então, a numeração que eu vou usar é 1,3.
3. E como eu tenho duas duplas, eu vou usar o dieno, porque eu tenho duas duplas. Assim como a gente fez lá no dimetil, lembra? Indicamos as posições certinhos, colocamos dieno porque eu tenho duas, ok? E aqui, a ramificação ela fica do lado de fora do nome cíclico. Igual a gente estava fazendo agora. A cadeia principal vai ser o ciclo em si, né? Então, o que ficou de fora, que é este grupo e este grupo, são as ramificações, ok? Como que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos numerar. Lembrando que tem que ser a menor numeração. A professora aqui já está fazendo de propósito, né? 4, 5, ok? Vamos dar nome para essa cadeia primeiro. Eu tenho ciclo, pente, né? Não tem dupla, não tem tripla, então pentano. Mas eu tenho ramificações, que eu tenho um metil aqui e o outro metil aqui. Vai ser dimetil. Qual é a posição? Posição 1 e posição 3. Então, 1,3 dimetil ciclo pentano, ok, pessoal? Por que é importante esse tipo de composto cíclico? Mais pra frente a gente vai estudar uma classe de compostos chamada aromáticos. Os aromáticos eles são muito importantes, eles são bem parecidos com essa figura aqui, só que eles têm uma ligação dupla a mais aqui entre o carbono 5 e 6, tudo bem? E por ele ter essa ligação a mais aqui, essas três duplas conjugadas, como a gente chama, ele vai ter um efeito chamado ressonância, que é um efeito muito importante para a química orgânica. Mas, cenas dos próximos capítulos, né, pessoal? Bem, é isso na aula de hoje. Se tiverem dúvida, entrem em contato, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.